Bom, pessoal, tudo bem? Então vamos para a nossa segunda matéria, que a gente vai ver aqui em termodinâmica, né? E essa nossa segunda matéria, ela trata sobre, vamos pegar uma cor aqui, opa, sumi com um dos meus gráficos, mas agora eu voltei, tá? Então ela fala sobre dissolução de gases em metais, tá? E nossa aula 1 vai se dedicar basicamente a descrever sistemas metal-oxigênio. Então a gente vai ver a solubilidade de metais em oxigênio. Mas antes disso, é importante eu mencionar, e para vocês terem em mente, que tipo de gases que dissolvem, que podem ser dissolvidos nos metais. Tá? Então os gases que podem ser dissolvidos nos metais são só os gases, os gases que possuem menor tamanho. Tá? Então os gases que podem ser dissolvidos são os seguintes gases. São eles o oxigênio, né? O oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. Então a gente vai ver, a primeira aula vai ser sobre como que o oxigênio dissolve aqui, quais são o comportamento da dissolução de oxigênio nos gases, né? Nos metais. A gente vai ver alguns metais, hoje particularmente o ferro, o cobre e a prata. A segunda aula a gente vai tratar do hidrogênio e a terceira aula a gente vai tratar do nitrogênio. Aí vai ter mais uma aula do efeito desses gases nas propriedades dos metais. E aí depois a gente vai falar um pouquinho de como retirar esses gases dos metais. Então são nossas 5 aulas tratando da dissolução de gases em metais, tá? E aí eu quero lembrar para vocês que vocês, durante a vida metalúrgica de vocês, vocês vão estudar alguns gases. Esses gases não dissolvem não dissolvem no metal, tá? Pois eles possuem átomos bastante grandes, tá? Como por exemplo, átomos, não, moléculas bastante grandes. Dessa forma, as moléculas normalmente elas são quebradas para que um elemento só dissolva no metal. Dentre essas moléculas, a gente pode apontar algumas aqui, como por exemplo o SO2, o H2O, né, a nossa água, ela não dissolve no metal, né? E o CO2 e o CO, tá? Então são gases aqui que não dissolvem, assim como outros mais complexos também que também vocês podem pensar, eles acabam também não dissolvendo, como por exemplo o NH3, né? E também o H2S, tá? São gases que acabam não dissolvendo moléculas, sejam elas moléculas mais simples, como as primeiras, moléculas mais complexas, como essas outras aqui, elas acabam não se dissolvendo no metal, tá? Então agora vamos observar nosso sistema aqui. Tudo que eu estou falando aqui é sobre o sistema ferro-oxigênio, tá? Nessa primeira parte aqui. Depois eu vou fazer um corte e falar dos outros sistemas, que é o sistema cobre-oxigênio e o sistema prata-oxigênio, tá? Aqui a gente tem um diagrama da solubilidade do oxigênio com a temperatura dentro do ferro, tá? Então aqui até o ponto de fusão, tá? Até esse ponto aqui, o ponto de fusão do ferro, tá? A gente consegue ver que a solubilidade do oxigênio no ferro é bastante alta, ela vai em cerca de 0,45 a 1800 graus e ela desce até 0,1% de oxigênio, um teor bastante alto. Tá? Entretanto, quando a gente atinge o sólido, essa solubilidade cai drasticamente aqui. Tá? Ela cai drasticamente até quanto? Bom, olhando para esse diagrama aqui, a gente tem um diagrama de fase onde a gente tem percentual atômico de oxigênio crescendo para cá, né? E aqui embaixo a gente pode ver o percentual máximo, tá, de oxigênio. Tá, mas vamos pegar aqui para o percentual máximo, a gente pode ver que mesmo a quantidades muito pequenas aqui, a escala vai mudando, né? Mas aqui a gente tem 0,2%, 0,2% em massa, tá? E a gente já vê aqui a formação de ferrita mais magnetita. O que significa isso, ferrita mais magnetita? Então aqui a gente tem ferro alfa mais magnetita. Fe3O4. O que significa isso?
A gente tem uma fase ferrita com o limite, com um máximo de ferro, né? Então, um máximo de oxigênio. Então, uma fase saturada em oxigênio, então ela dissolveu Fe alfa mais O dissolvido até o limite, tá? E a gente tem aqui o restante do oxigênio adicionado, então, por exemplo, a 0,2% aqui, vou pegar 0,2%, 500 graus, tá? Restante do oxigênio dissolvido, que não dissolveu aqui, ele vai precipitar formando um óxido, tá? Então, isso exemplifica a solubilidade muito baixa, mesmo que eu pegue uma porcentagem muito pequena aqui, 0,2% é bastante, é bem pouquinho. Se eu pegar então 0,1 aqui no meio aqui, 0,1% continua a mesma situação. Aqui no diagrama a gente praticamente não enxerga um campo de solubilidade onde eu vou ter só ferrita com oxigênio dissolvido. Por isso eu peguei esse terceiro gráfico aqui que dá um zoom, tá? Então 100 ppm significam 0,01, tá? 0,01% de oxigênio, tá? E aí, então 20 ppm significa 0,002% de oxigênio. Então vocês vão ver aqui que a solubilidade, olha o campo de solubilidade aqui do oxigênio no ferro. Então ele consegue dissolver aqui a temperatura de transição aqui entre a austenita e a ferrita, ele consegue dissolver algo em torno de 5 ppm. Vamos dizer assim, né? Que aqui tem 10, aqui tem metade de 10 e aqui tem 15. Então a gente pode dizer que dissolve 5 ppm. Então aqui é só para exemplificar para vocês como de 0,2%, que seria alguma coisa muito maior que 0,01%, né? Que seria bastante razoável, uma quantidade razoável de oxigênio, ela desce para coisa de 5 ppm, tá? Na austenita, a austenita é CFC, né? Então tem retículo cristalino com espaço maior, vocês já aprenderam isso ou vão aprender isso lá na hora que vocês verem que a austenita consegue dissolver também muito mais carbono, porque ela tem um interstício maior, embora ela tenha menos espaço intersticial, ela tem um interstício maior. Você já deve ter visto isso em ciência dos materiais, né? Então a austenita ela acaba conseguindo dissolver a 1400 graus, por exemplo, aqui, ela consegue dissolver muito mais oxigênio, já na ordem de 20, 25 ppm aqui, se vocês forem olhar, tá? Então isso aqui é só para exemplificar para vocês como é o comportamento de dissolução do oxigênio numa liga de ferro, tá? No aço, no caso, né? Então a gente tem aqui uma solubilidade razoavelmente alta a temperaturas do ferro líquido, né? Então aqui a gente tem Fe líquido, né? E aí, quando a gente vai investigar como que funciona a solubilidade no sólido, a gente vê aqui que é baixíssima a solubilidade, tanto que aqui a gente nem enxerga o campo de solubilidade, a gente só enxerga o campo de solubilidade quando eu pego uma parte muito pequena do diagrama aqui e dou um zoom, tá? Então eu uso uma lupa aqui, ó, e dou um zoom e aí a gente investiga esse gráfico aqui, tá? Quando eu dou um zoom nesse gráfico, aí a gente enxerga o campo de solubilidade, tá? Que vai a cerca de 5 ppm para a ferrita, ali quando a gente tem a transição ferrita-magnetita, né? A gente acaba, a gente tem a transição ferrita-austenita e aumenta um pouco a solubilidade, tá? Então isso aqui é só uma demonstração para vocês, uma amostra, tá? E aí a gente tem aqui ferrita delta, um campo bastante, ele é um campo bastante muito pouco estudado, né? Porque porcentagens muito é um campo muito pequeno, vocês podem ver aqui no próprio diagrama ferro-carbono ela quase não aparece, e aí a gente tem aqui também uma solubilidade um pouco maior ainda, tá? Chegando na ordem aqui de 82, aqui ó, 54, aqui é 28 e chega até 82 ppm
no caso da ferrita delta, a temperatura de mais ou menos 1527, aqui está um pouco mais baixo, né? Mas nessa temperatura aqui, um pouquinho mais alta do que 1527, tá? Então, esse é o comportamento da solubilidade do oxigênio no caso do ferro, tá? Então, hoje a gente vai estudar comportamentos, tá? Inclusive, provavelmente a nossa avaliação vai ser alguma coisa do tipo um VOF, tá bom? Então, eu vou fazer um corte aqui e a gente vai continuar comigo fazendo uma demonstração mais da parte de... falando mais da solubilidade dos diagramas cobre-oxigênio e dos diagramas prata-oxigênio também, tá? Para fechar a aula de hoje. Então, eu vou fazer um corte, mais tarde, daqui a pouquinho a gente volta. Bom, então, para continuar aqui a nossa aula, né, eu já mudei os diagramas que aparecem aqui, então a gente vai mostrar aqui, ainda na aula de sistemas, temos metal-oxigênio, né? Eu estou mostrando o diagrama aqui, esse aqui a gente tem desse lado diagramas de cobre e nesse lado aqui o diagrama da prata, tá? O cobre, ele já tem uma porcentagem, ele dissolve, mesmo sólido aqui, uma porcentagem apreciável de oxigênio, né? Então a gente vai aqui, eu vou mostrar aqui para vocês, ele dissolve aqui uma quantidade, vamos só voltar aqui e fazer na cor correta, tá? Então o cobre aqui, ele dissolve uma quantidade interessante aqui, quase 0,004, tá? De cobre na nossa fase alfa, tá? Passado esse limite, a gente precipita uma fase beta mais rica em oxigênio. Então existe uma quantidade apreciável de cobre que é dissolvido no nosso metal, tá? Então, entretanto, o líquido, né, a partir do momento que a gente vem a temperaturas mais altas aqui, é possível dissolver muito mais liga. A gente tem aqui, por exemplo, a fase beta mais o líquido, a gente consegue dissolver muito mais oxigênio no líquido. Então, uma coisa que a gente pode pegar como regra geral, né, pelo menos para o cobre e para o ferro, é que a gente consegue dissolver mais oxigênio à medida em que a gente tem um líquido, né? Então, de certa forma, a temperaturas mais altas, né, a gente pode dizer que a dissolução de oxigênio no metal é endotérmica, né? Afinal, a gente aumenta a temperatura e aumenta a dissolução, né? Então, e o líquido dissolve muito mais oxigênio do que o sólido, tá? E aí, outra coisa importante observar, a gente tem aqui, por exemplo, só a partir de 16% é que a gente começa a formar gás, tá? Então, gás livre, né? Então, a gente precisa de muito oxigênio para começar a formar gás livre. Então, aqui, isso é uma evidência, que é uma questão que evidencia quanto de oxigênio a liga é possível dissolver, tá? E aí, como regra geral, para o cobre e para o ferro, cobre e ferro, a gente tem a dissolução como endotérmica. Dissolução endotérmica. Endotérmica, tá? No caso específico da prata, a dissolução vamos botar aqui, dissolução é exotérmica, tá? E aí eu vou fazer algumas outras observações ainda olhando para o diagrama da prata, tá? Vamos então olhar para o diagrama da prata, tá? E tentar observar o que acontece. Até agora, para todos os metais, aqui a prata está no estado sólido, né? E aqui que ela vem para o estado
para o estado líquido, tá? O que acontece? A gente no estado sólido tem uma solubilidade muito baixa, não dá nem para enxergar aqui a solubilidade da prata. A partir do momento que a gente funde a prata, a gente consegue chegar a uma solubilidade de, por exemplo, 300 mg de oxigênio a cada 100 miligramas de prata, tá? E aí, a gente vai, o que vai acontecer? A partir de um dado momento, essa solubilidade vai caindo, tá? Até atingir valores mais baixos. Por que isso? Porque aqui a solubilidade é endotérmica. Então, diferentemente do cobre, como a prata, desculpa, o cobre como o ferro, conforme a gente aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade do líquido, né? do oxigênio no líquido. Na prata, como a dissolução é exotérmica, a gente aumenta a temperatura e a gente acaba baixando a solubilidade. Tá? Então, a gente pode traçar como comportamento geral da dissolução de oxigênio em metais, tá? É que a dissolução de oxigênio no sólido é muito baixa. Tá? Então, no sólido, dissolve pouco O2. E no líquido, dissolve mais O2. Tá? O comportamento depende do ΔH. Tá? Então, o que? O comportamento é assim. O comportamento é assim. Desculpa. Vamos voltar aqui. Endotérmico, como o caso do aço, o comportamento é assim. Então, e aqui a gente tem ferro e cobre. Nos casos exotérmicos, como na prata, o comportamento é assim. Tá? Então, lembrando, endotérmico, a absorção de calor. Então, ΔH é positivo. Tá horrível esse zero aqui. Vamos tentar fazer um zero menor. Quando é exotérmico, ΔH negativo, liberação de calor. Então, se eu forneço, aumento a temperatura para uma reação exotérmica, eu diminuo a possibilidade dela acontecer. Então, significa o quê? A possibilidade de eu dissolver o oxigênio, que é o oxigênio transformando em oxigênio dissolvido, diminui. Então, a quantidade de oxigênio que eu consigo dissolver também é diminuída. Tá? No caso do endotérmico, conforme eu aumento a temperatura, a probabilidade disso acontecer aumenta, tá? Porque ela precisa de calor, ela precisa absorver calor. Então, quanto mais calor disponível, maior a probabilidade dela absorver calor e assim maior a probabilidade de oxigênio dissolver. Tá? Então, aqui eu usei esses três metais como exemplo para mostrar o comportamento, tá? E a leitura de diagramas acredito que vocês já saibam fazer. Então aqui eu só ressaltei partes importantes, na minha opinião, e para o que a gente está fazendo, tá? E aí a gente tentou traçar aqui um comportamento geral para os metais, tá? Então, na avaliação de hoje eu vou fazer umas questões ali para ver se vocês entenderam essas questões de comportamentos, tá bom? Então, o que eu tinha para falar era isso. Agradeço a todos a atenção e até as próximas aulas. Tchau, tchau.